Muito bem, somos convidados a conversar um pouco, a falar sobre Constantino, não é? Ele foi o imperador que vetou a Bíblia, será? Vamos entender um pouquinho essa história. O pai Constantino, o pai de Constantino, imperador Constâncio I, faleceu no ano 306 da era cristã, em Eburracum. O pai de Constantino, imperador Constantino. O pai de Constantino, o imperador Constâncio I, faleceu no ano 306 da era cristã em Eburracum, atual York, na Inglaterra. Suas tropas decidiram declarar que seu filho como imperador. No entanto, como o regime da época era de tetrarquia, Constantino compartilhou o título com Augusto, compartilhou o título com Augusto, o mais alto da hierarquia, com os imperadores regentes Megêncio, filho de Maximiano, e Licínio e Máximo. Magêncio de Constantino dividiam o governo do Império Romano do Ocidente. Em outubro de 312 da era cristã, Constantino I avançou para o confronto com Magêncio, pois pretendia dominar de forma exclusiva o Império Romano do Ocidente. Ele avançou pelo norte da Itália, passando por lugares onde hoje se corresponde às cidades de Turim e de Milão. Sabendo da aproximação de Constantino I, Magêncio resolveu surpreendê-lo com sua tropa na ponte Nílvia, ainda existente nos dias atuais sobre o rio Tigre, pois sabia que interceptá-lo nesse local seria crucial para impedi-lo de entrar em Roma. Apesar de dispor de uma tropa grande e muitos homens, apesar de dispor de uma tropa com um total de homens inferior à de Magêncio, em 28 de outubro de 312 da era cristã, Constantino derrotou seu opositor, que durante a batalha caiu no rio e acabou se afogando. Assim passou a reinar sozinho como imperador do Império Romano do Ocidente, não é? As disputas de Constantino para defender a sua posição concluíram que uma série de acontecimentos de negociações diplomáticas e guerras civis. Ao derrotar Magêncio, Constantino passou a liderar sozinho o Império Romano Ocidental. No entanto, o Império Romano Ocidental ainda tinha como imperador Maximino e Licínio. No entanto, o Império Romano Ocidental ainda tinha como imperadores Maximino e Licínio. Em uma negociação entre dois territórios, ficou estabelecido pelo Edito de Milão que o Império Romano seria neutro no que diz respeito às religiões. Constantino oferece sua irmã em casamento para Licínio, o que culminou em uma maior proximidade entre os dois. Essa aproximação criou depois tensões que resultaram no rompimento das relações de Maximino e Licínio, em 313 da era cristã, que se enfrentaram na batalha de Zíralo, em Tesíralo, em 30 de abril de 313 da era cristã. Licínio saiu como vencedor e meses depois Maximino veio a falecer. Assim, Licínio passou a reinar sozinho o Império Romano do Ocidente. A essa altura, Licínio era o imperador da parte oriente do Império Romano e Constantino o imperador da parte ocidente. Entretanto, os dois passaram a se enfrentar de forma direta na luta de poder. Em julho de 324 da era cristã, teve lugar a Batalha de Helesponto, atual Dardanelos, um combate naval do qual a tropa de Constantino
liderada por seu filho Crispo, saiu vitoriosa. Posteriormente, o confronto final aconteceu em setembro de 324 da era cristã, na Batalha de Crisópolis. Após uma derrota esmagadora, onde perdeu grande parte do seu exército, Licínio conseguiu escapar. Ao compreender que os soldados que haviam restado não seriam suficientes, para um novo confronto, Licínio se rendeu ao inimigo, intermediado por sua esposa, irmã de Constantino, e matando depois, né, o Licínio. Durante muito tempo, o cristianismo foi interpretado pelo Império Romano como uma afronta, pois em vez de adorar o imperador, seus adeptos adoravam a Deus. Constantino teve um papel fundamental em prol do cristianismo quando, com Licínio, assinou em 313 da era cristã o Edito de Milão, declarando. Constantino teve um papel fundamental em prol do cristianismo quando, com Licínio, assinou em 313 da era cristã o Edito de Milão, declarando o fim da perseguição religiosa e garantindo oficialmente a legitimidade não só do cristianismo, mas também de todas as outras religiões. Nesse período, os cristãos foram perseguidos e muitas das suas propriedades e lugares de culto foram fiscalizados. Era comum, por exemplo, atirar cristãos aos leões no Coliseu de Roma para entreter as multidões. Embora seja considerado como o primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo, alguns historiadores defendem a ideia de que Constantino, na verdade, era pagão. Nesse período, sua posição favorável à religião cristã nada mais era do que um interesse político, pois o apoio dado à igreja cristã era uma forma de manter a paz no Império Romano. Prova disso é o fato de que prova disso é o fato de nunca ter frequentado missas ou outros atos. Prova disso é o fato de nunca ter frequentado missas ou outros atos religiosos e de, apesar de ter pedido para ser batizado e cristianizado no final da sua vida, quando já sabia que ia morrer. O cristianismo só passou a ser religião oficial do Império Romano em 380 da era cristã, através do Edito de Tessalônica, por ordem do imperador Teodósio I. Um dia antes do confronto com Magêncio, que ficava conhecido como Batalha da Ponte Nívia, Constantino teve uma visão enquanto olhava para o sol, viu as letras X e o P entrelaçados com uma cruz e com o dizer em latim in hoc signo vices, que significa com esse sinal vencerás. Assim ordenou que todos os seus soldados pintassem uma cruz em seus escudos e acabou por sair vitorioso no confronto. Uma segunda teoria afirma que não tenha se tratado de uma visão, mas sim de um sonho. Durante o Império de Constantino, o Império Romano passou por uma série de reformas religiosas, administrativas e militares. Entre as reformas religiosas, nós temos que ele legislou o cristianismo e as demais religiões através do Edito de Milão, unificou a igreja cristã de modo que acabou com as divergências doutrinárias. Eram muitos cristãos seguindo doutrinas diferentes e ele unificou então com o cânon católico uma só Bíblia. Convocou em 325 da era cristã o Concílio de Niceia, que validou a natureza divina de Jesus através de uma votação, se tinha a ideia de que Jesus era Deus ou era homem Deus, então foi validado por uma votação neste concílio. Já começou-se a se pensar aí no cânon católico.
fundou uma nova capital para o Império Romano, Constantinopla, também chamada de Nova Roma, estabeleceu que o cargo de senador deixasse de ser um cargo público e passasse a ser uma posição administrativa e hierárquica, permitiu aos senadores liberdade para eleger quem ingressaria no Senado. As reformas militares, ele aboliu a guarda pretoriana, responsável, ele aboliu a guarda pretoriana, responsável por proteger a parte central do acampamento onde ficavam os oficiais do exército, criou as escolas palatinas, que passaram a ser o núcleo do sistema militar romano, colocou praticamente todas as forças militares móveis à sua disposição imediata. A curiosidade sobre Constantino é que ele decretou o domingo como dia de descanso, definiu a maneira de calcular a data da Páscoa e fixou o dia 25 de dezembro como dia de Natal. E aí vem alguns demagogos, aí vem alguns apologetas cristãos defender que Constantino não teve nada com a Igreja Católica. Constantino foi fundamental para que o cristianismo vivesse até os dias atuais, né? O cristianismo foi estratégico para o poder de Constantino continuar cada vez mais, né? Nós sabemos que o cânon católico foi construído, né, edificado e pronto em 386. Em 383, no concílio Então, no concílio de Hipona é que se estabeleceu aí o cânon católico, né? Foi um concílio da Igreja Católica realizado em 393, e a partir daí se definiu quais os livros deveriam pertencer aos livros da Igreja Católica, os 73 livros, e foram jogados fora os livros que foram chamados de livros apócrifos. Um grande abraço, tchau, tchau.